A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, sobre um pastor, Marcos Graconato. É um pastor de uma determinada igreja e mais um pastor aí, irmãos, para falar da congregação cristã no Brasil. Temos aí o pastor bem conhecido, que é o Silas Malafaia, o Paulo Júnior, né? Marcos Graconato agora. E tem vários pastores aí que se importam, se preocupam, né, com a congregação cristã no Brasil. Parece que incomoda estas religiões, né? Mas, irmãos, o que nós vamos falar sobre uma fala do pastor Marcos Graconato é que ele afirma em um vídeo que ele postou em seu canal que a congregação se acha a única detentora da graça de Deus, a única que salva. Quando se fala congregação cristã no Brasil, nós falamos, é a graça de Deus, né? E, irmãos, e nós vou colocar aqui um áudio dele falando esta parte, o qual ele e outros, né, aí não entenderam o nosso jargão que nós usamos na congregação. Por quê, irmãos? A congregação cristã no Brasil, antigamente, se pronunciava que era a graça de Deus. Mas de um tempo para cá, irmãos, nós então deixamos de ser exclusivista pelo fato das pessoas achar que nós somos exclusivistas na salvação, que nós achava ou acha que só a congregação salva, sendo que a salvação é Cristo Jesus, né? Mas, irmão, veja bem, você não vai em uma igreja e fica um bom tempo frequentando se você não encontrar algo de bom ali, né? Algo em que você seja feliz, algo em que você receba, né? Irmãos, a gente vê por aí muitos cultos da congregação, a Irmandade, preste bem atenção, a Irmandade chega e quando começa o culto, às vezes até se arrastando nos hinos, né, irmãos? Quem já não viu um culto um pouco meio atribulado, né, irmãos? A gente vai cantar, fica cantando devagar, parece que está todo mundo desanimado, mas ali a gente olhando, está todo mundo provado, né? Mas de repente, quando começa ali cantar os hinos, parece que aquilo vai limpando o interior das pessoas, né? Dos nossos irmãos, nós mesmos que vamos ali precisando alimentar nossa alma, né, irmãos? E de repente começa nos testemunhos, nós já glorificar, Deus descer com a presença, e quando chega na hora da palavra, Deus fala com as nossas almas. O último hino sempre é o hino mais forte e mais alegre do que o primeiro. Vocês podem perceber isso, que aquele hino mesmo que a Irmandade está soltando toda a glória que recebeu na palavra. É um hino, né, muito bem cantado, um hino fica até leve para os instrumentos quando toca o último hino após a pregação. Mas, irmãos, estamos aqui para defender a obra de Deus, né? Congregação é onde nós servimos a Deus pela graça e misericórdia de Deus. E vou de antemão até vou colocar o áudio desse pastor, do Marcos Graconato, né? Que ele explica uma parte na igreja dele em que ele não entendeu realmente o que acontece na congregação. Quando nós falamos cair da graça se vê pelo a parte em que a pessoa, para cair da graça, ela tem que pecar, adulterar, fornicar. E quando fala cair da graça, é um jeito da gente falar de perder a liberdade na igreja pelo fato de você ter feito algo que desabonasse a sua conduta de crente naquele momento. A gente usa o jargão em que o inimigo, né, passou a rasteira, que o diabo
ofereceu um prato, né? E a pessoa não resistiu àquele prato e caiu, então, em erro. Mas a graça que nos abunda, irmãos, a graça é Cristo Jesus. Se a pessoa, né, que errou, pecou, adulterou, se ele se arrepender e se humilhar aos pés de Cristo, e sim, Cristo é a graça, né, de Deus. Cristo pode perdoar. Por isso a congregação não tem esta prática de perdoar a pessoa quando erra, porque não cabe a nós perdoar. Porque a pessoa quando erra, está indo contra a palavra de Deus que está na Bíblia, que está ali. A lei mosaica, né, de Moisés. Tem também não cometeis adultério, não pecarás, né? Não, são os 10 mandamentos, né, irmãos? Até o adulterarás, pecarás, tem o roubarás, né? E dentre outros mais. Então, irmãos, nós, os irmãos de ministério, eles não vão perdoar, irmão, eu pequei, eu errei, né? Eu adulterei, mas vocês vão me jogar no inferno, vocês não me perdoam? Não. Tem uma frase que o Cláudio Massola falou na igreja e que muitos não entenderam o que o irmão Cláudio Massola disse. Muitos aí que gostam de combater a congregação, juntamente com esses pastores, irmãos, falaram que o Cláudio Massola disse que ele não perdoa ninguém, né? Que só Deus perdoa. Mas o jeito que o irmão Cláudio Massola quis explicar é que o perdão vem de Deus. Não adianta a pessoa errar, adulterar, pecar e ir pro ancião, pro diácono, pro cooperador para obter ali o perdão e a salvação. Então o irmão fala, o homem não perdoa, quem perdoa é Deus. Então se você errou, se você pecou, adulterou, se arrependeu dos seus erros, então vai aos pés de Deus. Que o homem não perdoa, o homem... Aliás, o homem tem que perdoar sobre o mandamento de Deus 70 vezes 7. Mas o perdão que este homem vai perdoar não é o perdão da pessoa pecar de morte, adulterar, blasfemar contra o Espírito Santo. Que isso está na Bíblia. Cada um lê as Escrituras, lê a Bíblia e sabe da verdade. Aqueles que já estão no caminho há muito tempo sabem da verdade. Então, se ele errou, vai aos pés de Deus. Vai ali, se humilhe. Que o homem julga mesmo, irmãos. Você quer ver uma pessoa que está na igreja, de repente, Deus o livre, olha, aquele irmão traiu a esposa dele, saiu com outra mulher, pecou, adulterou. Aquele irmão, por mais que ele se arrependa, caia na sua consciência o que ele fez de errado, que aí ele vai perder a esposa, vai perder família, filhos, vai perder a dignidade em casa, né? Que os filhos vão ficar revoltados. Imagine minha mãe sendo traída pelo meu pai, entendeu? E ele se arrependa e de repente ele pode até conquistar a família de volta. Mas quando ele for voltar para a igreja, se ele achar que a irmandade vai permanecer a mesma coisa com ele, ele está enganado. Como diz aquela fala do Cláudio Massola, o homem não perdoa. E foi a este respeito, o homem lhe julga 24 horas, o homem joga no inferno, o homem se justifica perante Deus. O homem não usa o amor e a misericórdia que tem Deus, que Deus tem para com o homem. E o homem nem deve ter essa misericórdia, porque só Deus tem. Deus é perfeito, o amor já está ali nele. E o homem, às vezes, precisa caminhar um bom pedaço da sua vida espiritual para adquirir esse amor, né? Muitos falam amor é para nós temos que usar de amor com aqueles que nos trata bem, que nos dá presente, que nos considera. Não, esse amor é incondicional, esse amor que nós temos que ter, irmãos, que é difícil o ser humano, às vezes eu falo isso, mas é difícil o ser humano ter um amor com aquele que te xinga, com aquele que te prejudica você, com aquele que quer o teu mal e você ainda retribuir com amor, né? Por isso que quando tem aquela parte que fala, quando você levar um tapa numa face,
dá outra. Não literalmente você virar o rosto para apanhar de novo. Mas sim, quando essa palavra da outra face é você não agir com a mesma coisa que a pessoa fez com você. Você mostrar que você tem o amor de Cristo no coração. Vamos então analisar o pastor Marcos Graconato. Ele estava em um culto da igreja dele e ele falou sobre a congregação. Agora o Paulo Júnior, agora o Marcos Graconato, ele fala sobre a congregação que ele chama de seita, né? E ele fala uma fala aí, irmãos, veja bem. Vocês que já ouviram o vídeo do Paulo Júnior falando sobre a congregação, ó, Paulo Júnior, tem um outro aí que também fala, e esse irmão Marcos Graconato, eles falam a mesma fala em que o povo da congregação está indo para a igreja deles. E isso daí pode ir um ou dois, mas não tá aquele negócio do rebanho, não, que a Irmandade sabe, as pessoas sabem que por mais que eles erram, que eles param, que eles ficam fracos na congregação, irmãos, me perdoem, não há outro caminho. Pode ter caminho que, né, que a pessoa vai servir a Deus, Deus atende, mas não tem um caminho que tão assim que leva a Cristo Jesus como a congregação. Me perdoe, me perdoe. Ah, vocês vão falar, meu Paulo, eu montar aí falando da congregação, eu montar idolatrando. Não estou idolatrando. Quando vocês ouvem na internet alguém falando mal da congregação, eles não estão falando mal da obra de Deus. Sempre tem um atacando um líder, um ancião, um cooperador. Jamais eles vão falar da obra de Deus que há dentro da congregação. Aliás, eles não gostam nem de tocar neste assunto, que a congregação tem a graça de Deus, contém a graça de Deus. Porque eles deixaram de fazer parte da congregação e eles não aceitam hoje ficar fora da congregação. O que faz? Quando eu não posso, eu ataco. E é isso que está acontecendo. Vamos ver a fala do pastor Marcos Graconato para ver se é isso mesmo que o pastor falou para a igreja deles. Ele falou, pasmem, e a igreja ali ouvindo. Eu não vi o Marcos Graconato falar em nada de Cristo Jesus. Quer dizer, outro pastor que pega o culto para falar de outra igreja. E hoje em dia falam aí que é a congregação que fala contra as outras denominações. Vocês vão vendo as provas aí, né? Vamos então analisar esse áudio deste pastor. Com a palavra de Deus, por causa do tempo que tem de convertidos ainda, devem observar o que diz esse texto. É um texto muito claro. Veja o que diz. É um texto que diz assim, Efésios 2:8, fala assim, porque pela graça sois salvos. Qual é a compreensão que a tradição dessa denominação, qual é a compreensão que essa tradição atribui a esse texto? Os irmãos não vão acreditar se eu disser. Os irmãos não vão acreditar. Os irmãos vão pensar que eu estou inventando. Mas na visão dessas pessoas, a palavra graça aqui significa congregação cristã no Brasil. Aí ele está cometendo um equívoco. Ele está falando uma parte, irmãos, em que essas pessoas somos nós que congregamos na congregação. Que nós falamos que a graça de Deus é a congregação. Não, nós não falamos isso. Nós falamos que a graça de Deus está em Cristo Jesus, onde nós vamos servir a Deus, ali contém a graça maravilhosa. Graça maravilhosa é o que nós vamos buscar. Se você vai em uma denominação buscar a prosperidade, você vai encontrar a prosperidade. Você vai pegar essas igrejas aí que te prometem você ser bem de vida, ser bem sucedido, né? Faz aquelas campanhas do lenço ungido, né? Da fogueira santa. Vocês já entenderam qual é essas igrejas? E ali então vai te oferecer algo, né? Mas se você vai numa igreja dessa, você está querendo então prosperidade aqui na terra. E se você vai na congregação, o objetivo que nós vamos, pastor Marcos, nós vamos ali atrás da salvação de vida eterna. Agora nós não temos culpa, né, de nós ir em um lugar onde Deus
visita o seu povo, Deus desce, Deus com revelação fala as partes que as pessoas passam. Deus mostra para o homem falar o pensamento em que a pessoa foi ali buscar. Tanto que quando é uma alma testemunhada, que nós chamamos alma testemunhada, é uma pessoa que vai para a igreja, mas não é batizada ainda. Ela é uma alma testemunhada, ela está ali acompanhando, sem a necessidade de se batizar sendo obrigada, porque quem chama na congregação é Deus. Nós não temos que aceitar Jesus Cristo como é na igreja de vocês. Aceitar Cristo. É Cristo que tem que nos aceitar. É Ele que tem que nos aceitar. Vamos para o restante do áudio. Esse é o significado da palavra graça aqui. Irmãos, eu não estou exagerando. Não estou inventando. Não estou pichando essas pessoas. Essas pessoas entendem que, pela congregação cristã no Brasil, sois salvos. Esse é o significado léxico, esse é o significado do termo graça, nesse versículo. E as pessoas então são doutrinadas nisso ao longo de décadas e décadas. E elas aprendem isso. Então, quando elas conversam entre si, dentro dessa comunidade, elas dizem o seguinte: há quanto tempo você está nesta graça? Ou seja, há quanto tempo você está na congregação cristã no Brasil? Nós perguntamos, quanto tempo você tem de graça? Então 20, 30, 40, 50 anos. Aí você pergunta, o que hoje você recebeu dentro da congregação? A pessoa chega, pastor, e fala assim: dentro da congregação, Deus falou muito com a minha alma. Cristo me ama. Cristo me chamou. Deus me chamou nas águas do santo batismo. Deus prometeu que iria guardar a minha terceira, quarta geração. Quando nós falamos graça, nós associamos a Deus, a Jesus Cristo. O jeito que vocês, pastores, críticos, falam, vocês tentam distorcer as coisas para vocês achar que nós idolatramos paredes, placa de igreja, e que nós somos ali movidos a ir numa igreja e ficar praticamente fazendo um clube junto com nossos irmãos ali, para ficar se enganando que está indo buscar Deus. Não, nós falamos graça, é que nós temos convicção que Deus está na congregação cristã no Brasil. Agora, na sua igreja, na Assembleia de Deus, na Deus Amor, eu não posso opinar, não posso falar em nada, que eu nunca fui na igreja de vocês. Eu nunca fui aí para tentar sentir Deus falando. Porque se eu tenho, se o irmão tem, a irmã tem, o que procura na congregação, para quê? Ele vai em outro lugar. E se a pessoa que congrega na Assembleia de Deus, na Deus Amor, não, o que ela vai buscar ali, ela já tem, para que ela vai na congregação? Então, essa parte que vocês falam, no final vocês vão saber o porquê. Por que eles falam isso da congregação? Por que eles acham agora de falar que a congregação é heresia? Heresia é quando começa um culto que nem o de vocês, que vocês não pregam a palavra de Deus, vocês não falam do amor merecido, vocês não falam da graça que é em Cristo Jesus, vocês não falam do arrependimento de pecado, nem do batismo. Vocês pegam aí uma hora e meia para ficar falando mal de outra denominação. A congregação é taxada por alguns críticos que também mentem, falam a mentira, dizendo que nós usamos o nosso culto para falar mal de vocês. Faça o seguinte, visita um templo da congregação para vocês verem se aquela 1h30 já não é uma hora tão apertada, que quando passa de 1h30 é quando a Irmandade fica sendo visitada pelo Espírito Santo. Nós não falamos de vocês. Nós vamos ali buscar em espírito e em verdade Cristo Jesus e servir a Deus. Nós servimos pela graça e misericórdia a Deus na congregação cristã no Brasil. Esta graça e misericórdia está condicionada em Cristo Jesus. Olha só, e vocês hoje, pastores aí,
quer distorcer, quer pegar as falas dos críticos. Aliás, vocês têm os críticos que trabalham de graça para vocês. Os críticos traz as críticas quentinha para vocês, só replicar no canal de vocês. Ao menos vocês não foram, não vão visitar, ou se sabe, prefere então aí estar falando coisas que não sabem, né? Vamos ver o restante do áudio desse pastor. Que é pela congregação cristã no Brasil que sois salvos. É assim. Ou seja, é um outro evangelho. É um outro evangelho. Se você está ligado a este movimento, você é salvo. Se você não está ligado a esse movimento, você está perdido. Não há salvação fora desse movimento. É um outro evangelho. Então isso nos deixa chocados quando olhamos para isso. Meu Deus, como alguém pode entender assim esse texto? Somente se estiver aí acometido de uma terrível cegueira para entender as coisas desse jeito, porque esse texto não ensina isso. Muito bem, o que aconteceu? Segundo o testemunho dos irmãos, por aí afora, não só aqui da igreja, mas de outros lugares de São Paulo e do Brasil todo, isso aconteceu no nível nacional. No nível nacional isso aconteceu. O que houve? Com a pandemia, os membros desse movimento passaram a assistir cultos na internet. E quando começaram a assistir cultos na internet, se depararam com pregadores que eles nunca tinham ouvido na vida. E disseram, mas o que é isso? Que mensagem é essa que nunca ouvimos? Que mensagem é essa que nós nunca escutamos em lugar nenhum, estando 20, 30, 40 anos nesta graça? O que aconteceu? Por que nunca ouvimos isso? E começaram a ouvir esses pastores. Achei engraçado quando ele falou nessa graça. Soou um jeito aí meio, né, com raiva, né? Nessa graça. Por que vocês falam que essa graça é da congregação, que só a congregação salva? Por que você não fala que a minha igreja também salva, né? O que nós falamos é onde nós vamos, onde nós sentimos, onde Deus opera e ponto final. Nós não vamos falar da igreja de vocês, se salva ou não salva. Quem sabe são vocês, se ela salva ou não salva. E essa parte do pastor falando que nós aí, se sairmos da congregação, se erramos, não vai ter mais salvação se for para outra igreja. Não. Aí é que tá, que vocês caem em contradição. As pessoas que saem da congregação por este motivo, acidente espiritual, que a gente sabe que é o pecado, né? Que ele peca, adultério, porque é pecado mesmo. Não adianta falar que adulterou, largou a mulher às vezes lá na casa, lá trabalhando, cuidando dos filhos, e o marido vai lá e às vezes dá até homem para a mulher, sabe, irmãos? Isso daqui acontece muito, até no nosso meio, do homem estar de olho em outras e chega, dá até homem para a mulher dele, dizendo que ela está traindo ele, para que a mulher fica denegrida ali e a mulher então já que ele fala isso, porque tem muitos que até abrem a boca para falar esse tipo de coisa e está errado, porque o inimigo quer isso, né? A mulher, ou esse meu marido vem brigar comigo, ele sempre fala que eu estou traindo ele, então eu vou trair ele para ele ficar certo. Isso daí é o inimigo que está colocando para ele te atiçar, para você falar esse tipo de erro. A primeira oportunidade, o inimigo vem e te ceifa. Existiu um irmão em que a mulher dele chegava para ele e falava bem assim: olha, ele falou para a mulher, ele querendo largar da mulher, né? Largar da mulher, ele chegou para a mulher, ele estava de olho em outra. Ele chegou para a mulher e falou assim: olha, eu estava indo em tal lugar. Ele fazia um ciúme para a mulher, né? Eu estava indo em tal lugar, não vou falar aqui, né? E chegando ali tinha umas mulheres na porta e eu quase entrei. Ele falando isso. Irmãos, ele fazendo ciúme para a mulher ficou nervosa, só que ele já estava querendo brigar com ela, né? Ela ficou nervosa e falou assim para ele: pois não, você passou em frente à porta
e não entrou. O dia que eu passar, eu entro. Aí ele deu aquela risada, como se diz, é isso que eu quero que você erre, para que eu fique aqui santinho e case com aquela que eu estou querendo, que eu estou paquerando. Irmãos, a serva de Deus, quando falou isso, o inimigo abriu a brecha. O inimigo ficou na mente dela ali, ó. Irmãos, se cumpriu. A primeira vez que ela foi em um local, foi convidada por um amigo de serviço, ela entrou. E ali perdeu a sua alma. Que aí ela foi consciente. Né? Perdeu a sua alma, o modo de dizer que só Deus sabe no último dia, irmãos. Só Deus sabe nesse último dia, né, se a pessoa vai perder ou não. Né? Mas o que aconteceu? Ela abriu brecha, falou isso. Mas depois ela se arrependeu. Ela falou, eu errei. Ela não jogou culpa nos irmãos. Não jogou culpa que o ancião colocou ela para fora da igreja. Aliás, quem erra, quem peca, quem adultera, não são proibidos de entrar dentro da congregação. São proibidos de ter a liberdade. Porque a igreja, irmãos, o exemplo tem que ser no povo ali, irmãos. Não é qualquer levantar lá na frente de qualquer maneira, pedindo de qualquer maneira, né? Pintou, bordou. Porque os que estão entrando agora tem que ver que aquilo é uma igreja séria. É uma igreja que está ali buscando a Deus. E se a Bíblia condena esses pecados, irmão, por que vai ficar dentro da igreja esse pecado? Vocês podem ver essas dissidentes por aí que pregam amor, que aqui a gente acolhe os perdidos. Vai fazer isso lá na dissidente lá, pintar e bordar para ver se eles vão dar liberdade também. Se eles der liberdade, então estão querendo ter povo, né? Estão indo contra a palavra de Deus. Esse pastor, ele falou dessa parte, em que nós aí achamos que a congregação é a única que salva. Se alguém pecar e errar na congregação, já não tem mais. Ou então alguém ir para outra igreja. A congregação nunca impediu ninguém de ir para outra igreja, né? Agora, quando vai para outra igreja que quebra a cara e vê que a congregação, por mais erro que tem no povo, né? Não no evangelho, não na obra de Deus, no povo, ainda é uma igreja cristã que leva a Cristo. Aí sim, não houve nenhuma coisa que se desabone, aí sim, levanta perante a Irmandade e se reconcilia com o corpo da Irmandade, corpo de Cristo, porque aí ela será um corpo de Cristo que estava fora da igreja e ela então vai fazer parte de novo daquele corpo de Cristo. Isso daí é doutrina da congregação. Não adianta vocês, pastores, críticos, opinar, colocar o pitaco de vocês, que é por isso que vocês brigam até hoje. Vocês querem que a doutrina seja do jeito de vocês. Quer fazer uma doutrina mais afrouxada? Faça que nem os dissidentes. Faça uma igreja para vocês. Não, só não faz a cópia da congregação. Que aí vocês caem em contradição. Que vocês batem tanto na congregação e vai fazer uma cópia dela. Que nem os dissidentes aí. Né? Que fala que a congregação joga fora. Ah, está vindo pessoas lá da congregação para cá. E faz a mesma coisa. A liturgia do culto, palavra, pregação é a mesma coisa da congregação. Aí cai até em contradição quando vai falar mal da obra de Deus, da congregação, né? Vamos ver mais um pouquinho do áudio para a gente acabar. Isso é notável. Eu soube de igrejas no Nordeste que receberam cerca de 100 pessoas. 100 pessoas vindas desse movimento, que tiveram contato com o Evangelho na época da pandemia. Porque é impressionante. Teve uma igreja em Salvador que terminou suas reformas, e assim que terminou suas reformas, chegaram cerca de 100 pessoas ali. E eles não têm mais o que fazer, onde colocar as pessoas. Estão tendo que reformar a igreja de novo, ampliar a igreja, porque não cabe mais. A igreja dobrou de tamanho. Eu vou finalizar esse vídeo que eu não aguento mais ouvir as pessoas aí distorcendo, né, a palavra de Deus, né? Distorcendo as coisas. Nordeste, a Irmandade do Nordeste aí, eu não acredito que saíram 100 de uma vez. Vocês estão vendo aí
aonde ele quis chegar, né? É para preservar os que estão na igreja dele e para dizer, ó, sai daí, vem para cá. Agora, se ele fala isso em um local onde tem pessoas da cidade grande, pessoas bem aquisitivas, né? Mas logo no Nordeste é onde tem a concentração de irmãos temente a Deus. Ele fala que é na pandemia, que o povo foi convertido na pandemia. Na pandemia foi as pessoas que já estavam bambeando ali, ó. Tava na corda bamba, né? Para lá e para cá, acabou ficando em casa, não congregou mais, ficaram fracos. Uns estão retornando agora, outros, né, estão indo na internet e ouvindo essas falas falaciosas, né? Porque a congregação, irmãos, resumindo esse vídeo, a congregação, se você procurar CCB, congregação que está no Brasil no Google, aí vocês vão encontrar em todos os lugares, de todas as formas, de todos os jeitos. Até pessoas que não falavam da congregação estão falando. A congregação é um ícone da internet aí agora. Era uma igreja que se preservou esse tempo todo. Eu quero dizer, irmãos, que de 1910 a 2019 para 2020, a congregação ficou no anonimato. Mas na pandemia, ela foi para a internet, teve que ir para a internet ter os cultos. E ficaram conhecendo um monte de gente se batizaram. Agora, pastor, você diz que no Nordeste 100 pessoas saíram da congregação e foram para a sua igreja. O que você quer dizer é isso, né? Você já percebeu que na pandemia, após pandemia, o tanto de gente que se batizou na congregação? Você pega aí, pelo menos em São Paulo, as comuns de São Paulo, o número de almas que Deus está chamando. Nesse último batismo que foi aqui no portão, irmãos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Você vê a pessoa tremendo por dentro. Deus chamando ela. Vem, vem que eu quero te salvar. E a pessoa retendo ali. Pessoas que nunca tinham entrado na igreja. Entrou e aquilo dentro dela mexendo no íntimo da alma dele. Sinto muito para vocês não ter um número de membros, né? Sinto muito pela liturgia, pelo modo de buscar a Deus ser diferente. Eu acho que vocês não deveriam vir com essas críticas, que vocês podem até pegar um número maior de membros aí, aqueles que estão bem fracos, mas quando eles for para a igreja de vocês e ver a diferença, eles vão acabar retornando. É só o trabalho deles ir aí e retornar. Irmãos, uma irmã que metia o pau na congregação, disse que a congregação ela nunca ia entrar. Ó, eu vou para todas as igrejas, falou, vou para Candomblé, vou para todos os lugares. Nessa igreja cinza nunca entram. Um belo dia ela entrou em contato comigo e disse, olha, irmão Paulo, estou queimando a minha língua, porque eu falei que na congregação nunca ia retornar. Eu virei esse mundo inteiro, fui em todas as denominações. Procurei denominação boa? Procurei. O povo me aceitou bem? Me aceitou. Só que a congregação cristã no Brasil, por mais defeito que tenha nas pessoas, ela ainda é uma igreja salvífica. Estou nela e não vou sair. Eu aprendi que lá fora é pior do que dentro da congregação. E isso quando o filho pródigo vai, come bolotas, quebra a cara, aí retorna todo humildezinho. Então fica aqui a dica e peço para a nossa querida Irmandade, opine o que vocês acham a este respeito. Né, irmãos? Falar da congregação prédio, a gente até
releva. Falar do povo, a gente até releva, porque tem pessoas dentro da congregação que não tem, né? Não é cristão. Só está ali esquentando o banco. Às vezes você vê um irmão, pensa que ele é cristão, mas ele é pior do que uma pessoa aí no mundo. Mas falar da obra de Deus, jamais. Aqui no canal não. Essa obra de Deus é pura, santa e imaculada. Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acham. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.